Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero indicar 8 livros que eu li e que eu senti que de alguma forma eles me deixaram mais inteligente. E quando eu digo mais inteligente, eu estou me referindo muito também na parte de autoconhecimento. Tanto livros que me ajudaram a me autoconhecer, como também eles ampliaram a minha visão de mundo, ou até mudaram alguma coisa, alguma opinião que eu tinha, e dessa forma eu consegui também evoluir como pessoa. E até mesmo me ajudar a entender mais como é que funciona a minha mente. Então eu tenho certeza que se você ler algum desses livros que eu vou te indicar aqui, você também vai ficar uma pessoa mais inteligente. Mas lembrando, nem todos esses livros que eu vou indicar aqui, eles são fáceis e para iniciantes. Eu tentei de uma forma englobar que ficasse mais simples para quem não tem muito hábito da leitura. Mas eu também te indico que você pesquise um pouco mais sobre o livro e veja se ele está adequado para a sua realidade, se talvez não seja um livro muito grande ou muito difícil para você que não tem muito costume de ler. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E o primeiro livro que eu quero indicar logo de cara é o Descubra Seus Pontos Fortes 2.0 do Tom Rath. Eu acho que o nome dele é esse, né? Para quem assiste meus vídeos sabe que pronúncia não é comigo. Esse livro ele é muito interessante porque o foco dele é você aumentar o seu autoconhecimento, certo? Ele não é muito um livro que você vai ler de narrativa, é um livro mais consultivo. Mas o intuito dele é que você receba um códigozinho, tem até um código de acesso aqui, que você vai fazer uma espécie de teste. Um teste para ver qual é o seu tipo de ponto forte. A grande proposta do livro é que se você focar nos seus pontos fortes e nos seus talentos, você vai ser uma pessoa muito mais feliz e motivada do que se você ficar focando nos seus pontos fracos, em tentar melhorar coisas que você não é bom. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa mais introvertida e que você se dá melhor com números. Provavelmente você não vai se dar muito bem sendo um vendedor. Você vai ficar muito infeliz tentando melhorar o que você não é bom, sendo que você poderia estar focando em outras coisas que você vai estar fazendo melhor, mais feliz e mais motivado. Então, como eu falei, você recebe um código, você vai lá no site desse Instituto Gallup, se eu não me engano, Instituto Gallup, não sei se pronuncia assim, né? Mas você vai lá, vai fazer um teste, responder um monte de perguntas e aí ele vai te dar seus 5 pontos fortes mais predominantes. Dando um exemplo aqui pra vocês, 3 pontos fortes que deram pra mim foi restauração, intelecção e estudioso. O restauração, ele fala que eu sou muito bom em resolver problemas e conseguir enxergar erros. Então é como se eu conseguisse de forma mais fácil identificar erros e corrigir esses erros. O intelecção, ele fala que eu sou uma pessoa mais introvertida e que eu gosto de assuntos mais intelectuais. Eu gosto de estar em meios em que eu sinto que as pessoas elas estão conversando sobre coisas intelectuais. E o estudioso, como o próprio nome já diz, eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Eu não tenho muito foco de, vou aprender isso para fazer tal coisa. Não. O próprio processo de aprendizado já é algo que eu gosto bastante. E faz bastante sentido, né? É por isso que eu gosto tanto de ler, eu gosto tanto de aprender coisas novas e tá sempre aqui gravando vídeos falando sobre coisas que eu aprendi. Então esse livro ele vai te deixar mais inteligente porque ele vai te ajudar a entender mais sobre si mesmo, a entender quais são os seus talentos e também como é que você pode usar esses talentos no seu dia a dia. Você vai se tornar uma pessoa com melhor autoconhecimento. Isso daqui não é um teste qualquer, um teste que você vê em qualquer lugar, é realmente um teste com vários estudos científicos, um teste que já foi validado durante anos e que também é usado bastante por grandes instituições, para que eles consigam entender como é que os colaboradores eles podem performar melhor e entender também o que motiva mais eles, né? O que deixa eles mais felizes. Então esse livro ele vai te ajudar a expandir sua inteligência prática e também inteligência emocional. Pessoal, e lembrando que todos esses livros que eu falo aqui, eu deixo aqui na descrição o meu link de afiliado da Amazon para que você possa comprar e ler esses livros também. O segundo livro é um livro bem conhecido já, um clássico, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. É um livro, inclusive, que eu já recomendei em outros vídeos aqui. E o Antifrágil é um livro que gira em torno justamente dessa palavra, que é antifragilidade, que é um conceito que o Nassim Taleb diz que é você crescer em meio à desordem, em meio ao estresse, em meio às dificuldades. Eu não sei se você conhece, mas existe um termo chamado Kaizen, que é melhoria contínua, que é justamente esse conceito de você estar sempre melhorando, analisando os erros, analisando as dificuldades e melhorando a partir deles. O livro vai dizer que seres humanos, eles se beneficiam de dificuldades, eles se beneficiam de pressão, que você só consegue melhorar e evoluir a partir dessa exposição a essas dificuldades. Se você se expõe no dia a dia a pequenos riscos, você vai estar muito mais blindado a grandes riscos. E esse livro aqui, ele pode te deixar mais inteligente porque ele vai mudar a sua visão de mundo, principalmente se você é uma pessoa mais introvertida que nem eu. Porque o meu caso foi justamente ler esse livro e perceber que eu precisava me expor mais, que eu precisava tomar riscos para que eu conseguisse evoluir. Porque eu sempre fui uma pessoa que não gostava muito de tomar riscos, ou então tomava riscos mais controlados. Sendo que depois de ler esse livro eu percebi que por meio dos riscos eu ia conseguir evoluir
ia conseguir gerenciar melhor os problemas que eu ia ter futuramente. Porque afinal a gente sempre vai passar por problemas, mas você consegue se adaptar melhor a esses problemas se você se expor a eles e lidar com eles, não ficar fugindo ou tentar ficar preso dentro do seu quarto, e você acaba não criando um senso prático, né, um senso crítico das coisas, acaba ficando sem saber como reagir em determinadas situações. E é por isso que eu gosto tanto desse livro e eu indico bastante, principalmente para quem tem uma visão de ficar mais na zona de conforto. Agora, seguindo aqui, um livro um pouco mais diferente, que é A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli. Cara, esse livro aqui ele é um pouco diferente porque ele vai falar de 99 vieses cognitivos, 99 armadilhas mentais que geralmente a gente passa e não percebe. Por exemplo, tem o viés da confirmação, que é aquele viés de você tentar achar argumentos para justificar os pensamentos que você tem. É aquilo, né? Você começa a pensar em Fusca vermelho e depois você tá vendo Fusca vermelho em todo lugar que você vai. Sendo que você só não percebia isso antes, porque você ficava focado em outras coisas. Tem também a falácia do custo irreparável, que é quando você acaba tendo prejuízo e você fica tentando reverter esse prejuízo, só que quando você tenta reverter, você na verdade só piora esse prejuízo. Quando na verdade era simplesmente para você largar isso, deixar de lado e seguir em frente. Justamente porque a nossa mente ela não sabe lidar bem com perdas. Ela fica o tempo todo tentando reverter, porque perda é algo que influencia muito negativamente a nossa mente. Eu garanto que se você ler esse livro aqui, você vai ficar uma pessoa mais inteligente, porque ele dá vários erros mentais, várias armadilhas, que a gente nem tem ideia que a gente faz de forma totalmente inconsciente. E além disso também, esse livro vai te ajudar a você analisar mais profundamente e criticamente as situações que você vive no seu dia a dia. Não ser aquela pessoa impulsiva que qualquer situação já vai e faz alguma coisa sem nem pensar direito. Então eu recomendo bastante esse livro, inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu falo mais desse livro, eu vou deixar aqui no card para que você possa assistir depois, e eu tenho certeza que esse vídeo vai te convencer a comprar esse livro aqui, porque ele é muito bom. Inclusive, esse livro aqui, eu já vi um podcast, é um dos livros favoritos do Joel J, então prova que realmente é um livro já que é bem conhecido e que também tem uma boa classificação aí pelo pessoal que já leu. E seguindo ainda essa parte de viés e armadilhas mentais, eu entro aqui e falo do último livro que eu li, que foi Rápido e Devagar. Esse livro aqui é um pouco mais complicado, mas é quase como se fosse um estudo mais profundo sobre os termos desse Arte de Pensar Claramente. Na verdade, esse livro aqui que eu mostrei antes, né, Arte de Pensar Claramente, foi muito inspirado nesse livro aqui, Rápido e Devagar. Ele vai falar sobre os dois sistemas que tem dentro da sua mente, que é o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, que é quando você faz julgamentos mais rápidos, que é como se fosse a intuição, e o sistema 2 são julgamentos mais lentos, que é como se fosse a sua parte mais racional. Então ele vai fazer todo um estudo psicológico, ele reuniu vários estudos científicos, isso daqui não é um livro qualquer, tá? É realmente um englobado de vários estudos, em que ele vai fazer análise de como é que você é influenciado diariamente, como é que você toma decisões erradas e quais são também os principais erros mentais que você comete no seu dia a dia. É realmente como se fosse um estudo mais aprofundado do Arte de Pensar Claramente. Eu recomendo que você leia esse livro aqui, o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Lascou, né? Não sei como é que pronuncia. Depois de ler o Arte de Pensar Claramente. Porque esse livro aqui é mais complexo, é mais difícil. Vocês podem ver que ele é bem grande para iniciantes, mas eu recomendo bastante. E eu também te garanto que esse livro vai te deixar mais inteligente, porque ele destrincha o processo de pensamento. Ele vai fazer uma análise de como é que você pensa, né? Desde a parte da intuição, como eu falei do sistema 1, até a parte da racionalização, que é o sistema 2. E ele vai fazer uma explicação de cada sistema e dizer quais são os principais erros que cada sistema comete. É mais uma vez um livro que vai te ajudar a ser uma pessoa mais racional e menos impulsiva, para que você consiga entender qual é o processo de julgamento da sua mente e você não seja aquela pessoa que, vê um anúncio no meio da rua e já vai comprar porque é uma pessoa impulsiva, já se sente, entre aspas, persuadido a fazer aquilo. Pessoal, agora seguindo, mudando um pouco o foco, eu quero indicar outro livro que é o A Vida Intelectual, que já sai um pouco desse tema que eu falei, né, de armadilhas mentais e de vieses cognitivos. Cara, esse livro aqui, ele é bem interessante, é um livro que me marcou muito, porque ele vai realmente contar a história, né, contar como é que você pode ter uma vida focada justamente em intelectualidade. Ele vai te ensinar como é que você pode, entre aspas, ter melhores estudos sobre a vida, entender mais como é que o mundo funciona, muito voltado mesmo para a parte reflexiva. E também vai te ensinar como você ter uma mente mais disciplinada, uma mente mais curiosa, para entender sobre as nuances do mundo, entender como é que isso pode melhorar a sua vida, como é que você pode ser uma pessoa com mais autoconhecimento. E tudo isso que vai englobar realmente a parte da intelectualidade. E ele também dá várias dicas de como é que você pode equilibrar a vida teórica, os ensinamentos teóricos de aprendizado
e também a vida prática. Porque a gente sabe que o desenvolvimento vem tanto da teoria como também da prática. Inclusive, esse livro aqui, ele me deu um ensinamento muito grande, que é sobre você perceber as pequenas coisas como formas de aprendizado. E muitas vezes, os grandes aprendizados vão estar em pequenos detalhes, em pequenos momentos, que você acha que são irrelevantes, mas que na verdade eles agregam muito para sua reflexão e para o seu autoconhecimento. Então é basicamente você estar ligado para as coisas que acontecem ao seu redor e levar reflexões a partir disso, né? E não ter um ego inflado achando que só grandes acontecimentos ou só quando você conversar com grandes pensadores. Enfim, é sobre você ter uma visão de que pequenos detalhes vão agregar grandes conhecimentos para você. E agora seguindo, entrando em um livro de psicologia, que é O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. Eu gosto bastante do Carl Jung, eu já li outros livros dele, mas esse livro aqui, ele é o mais básico, entre aspas, né? É um livro mais acessível. E galera, esse livro aqui ele é sensacional, principalmente se você gosta de psicologia. Porque ele vai dar vários conceitos de psicologia, baseado principalmente na psicanálise junguiana. Ele vai dar todos os conceitos básicos que o Carl Jung ele trabalhou, certo? Então não é um livro assim muito técnico, muito aprofundado. Não é um livro tão fácil, é claro. É um livro que você realmente precisa ler de mente aberta e gostar do tema, senão você não vai conseguir terminar. Mas é um livro que fala muito sobre a simbologia do inconsciente. Ele dá vários termos do inconsciente, como por exemplo o inconsciente coletivo, que é algo que já é muito conhecido entre as pessoas. Também o ânimo, sobre essa questão da energia masculina e energia feminina. Tudo isso também, o conceito de sombra. Então, pessoal, aqui é um livro que realmente tem vários conceitos que o Jung ele trabalhou durante a vida toda dele. E é um livro muito bom para quem é entusiasta do assunto e para quem não necessariamente está fazendo uma faculdade de psicologia ou está querendo se tornar um psicólogo. E como consequência, é claro, você também vai entender mais sobre si mesmo, mais sobre a questão do seu autoconhecimento. E eu gosto muito do Carl Jung, pessoal, porque ele engloba também toda a parte da psicologia inconsciente, como também a parte da mitologia, da simbologia. Realmente eu gosto bastante. E eu inclusive espero voltar a ler mais livros dele depois que eu terminar os livros que eu estou lendo aqui agora. Agora, seguindo o próximo livro, a gente tem aqui Flow, do Mihaly... Pessoal, esse nome aqui é absurdo, né? Não sei, não tenho nem ideia de como é que se pronuncia ele. Mas, pessoal, esse livro aqui, ele vai ensinar basicamente como é que a gente pode chegar naquele estado que muitas pessoas conhecem, que é o estado de flow. Aquele estado de concentração em que parece que nada no mundo consegue te distrair. Aquele estado que parece que você está no automático, fazendo as tarefas, né, totalmente relaxado, mas fazendo ininterruptamente, principalmente naquelas atividades que a gente gosta, que parece que o mundo está acabando à nossa volta, mas a gente continua focado e a gente nunca se cansa, né? Porque a gente sente prazer em estar fazendo aquela tarefa. Então esse livro aqui, ele também é um livro de psicologia, que ele engloba estudos científicos, e ele explica como é que funciona esse estado de concentração, esse estado de flow. E ele também ensina como é que você pode chegar nesse estado. E ele também ensina como é que o processo de aprendizado ele pode ser mais satisfatório, ele pode ser mais leve também. Se você ler esse livro aqui e entender como funciona o processo de flow, com certeza você também vai melhorar o seu aprendizado e você também vai conseguir se tornar uma pessoa mais eficiente nas coisas que você está fazendo. Esse livro aqui é muito bom e eu recomendo bastante que vocês leiam ele. E agora outro livro que eu gosto muito também, que é um dos meus favoritos, que é Comunicação Não Violenta. Esse livro aqui ele também é muito conhecido e, pessoal, vai além de um livro de comunicação, tá? É um livro de psicologia e até engloba também um pouco de filosofia. É você entender como é que funcionam as motivações humanas. É você até se tornar uma pessoa mais empática. É um livro que vai te ensinar totalmente como é que funciona um bom processo de comunicação e não aquela comunicação agressiva. É realmente uma comunicação que você consegue evitar conflitos, que você consegue se alinhar com a pessoa que você está comunicando. Porque muitas vezes o problema da comunicação é porque envolve muito ego. A gente vê uma pessoa estressada, ela começa a falar de forma mais agressiva, a gente se sente ofendido e começa a entrar nessa onda também de falar mais agressivo, e aí começa um conflito. E aqui ele vai te ensinar cada passo para você entender o que tem por trás daquela agressividade, o que tem por trás daquela raiva da pessoa que está falando. E entender como é que você pode lidar com isso. Porque muitas vezes essas pessoas que acabam falando de uma forma mais agressiva, né, de uma forma mais ofensiva, mesmo que você não tenha nada a ver com o que ela está passando, ela tem algum problema por trás, ela tem alguma motivação, algum desejo que não foi concluído, algo que ela não conseguiu, por isso causa frustração e acaba refletindo na comunicação dessa pessoa. E aqui vai ensinar justamente como é que você pode entender essas motivações por trás, como é que você pode lidar, e aí você pode se comunicar com essa pessoa da melhor forma possível. E até vai te ensinar como é que você pode lidar melhor consigo mesmo, com a sua comunicação interna. Então é tanto um livro que vai te ensinar a comunicação com outras pessoas, como também internamente. Porque você só consegue ter uma boa comunicação e boas atitudes com outras pessoas
se você tiver essa comunicação e essas atitudes consigo mesmo. É um pouco mais difícil, mas pessoal, vale a pena. Realmente vai além de propriamente um livro de comunicação. Não tem nem como falar que isso aqui é um livro de desenvolvimento pessoal. Para mim é um livro de psicologia e também até mesmo de filosofia, porque o autor ele até faz referência a algumas filosofias. E assim, pessoal, é um livro que pode mudar o mundo. Claro que falar sobre inteligência é algo relativo, né? Nem todo mundo interpreta a inteligência da mesma forma que eu interpreto. Mas esse livro aqui, eu tenho certeza que eles vão agregar de alguma forma para a sua vida. Eles vão te fazer enxergar a vida de alguma forma diferente, de algum ângulo diferente, ou vão te dar alguma reflexão que talvez você esteja precisando agora. Mas pessoal, vale lembrar que, claro que só ficar na teoria não adianta. Você tem que fazer a teoria e a prática, senão você não vai conseguir evoluir de fato. E lembre-se também de sempre filtrar o que você está lendo. Talvez tenha algum livro aqui que você leia e não faça sentido para você, não tem problema. O importante é que vocês tenham um senso crítico para entender o que faz sentido e o que não faz. É dessa forma que vocês vão ficar pessoas mais inteligentes e também vão ficar pessoas mais capazes de lidar com o dia a dia. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também comenta aqui livros que você quer indicar, levando aqui esse tópico como questão, que eu vou estar sempre olhando nos comentários e também as pessoas, né, que vão chegar para ver esse vídeo possam ler e também fique de indicação para elas também. Valeu e até a próxima!